Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber de que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Esta constatação me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. Bem-vindos à nossa segunda aula. Esse vídeo que nós acabamos de ver reflete algo aparentemente simples, mas é uma das maiores descobertas que Allan Kardec fez, um dos maiores legados de Kardec para a humanidade. Vejamos do ponto de vista histórico, para a gente poder contextualizar a importância dessa compreensão de Kardec. Qual compreensão? De que os espíritos são pessoas, espírito é gente. Pode parecer pouco, mas não é. Vou fazer aqui uma breve comparação. Por exemplo, nós temos em Moisés, se nós fôssemos pegar e pensar qual foi a grande contribuição de Moisés para a humanidade. Entender que Deus é único e ensinar isso ao povo. A unicidade de Deus, entender que o Criador é um ser único e não vários deuses, como antigamente se pensava. Graças a isso, e a todo um processo, depois o Cristo veio. Qual é a grande contribuição do Cristo para todos nós? Claro, tem muita coisa, mas se a gente só pudesse falar uma coisa, qual foi o grande legado do Cristo para a humanidade? Você só pode escolher uma coisa. Jesus repetiu o que Moisés disse, então não é o legado dele. Deus é único e Deus é amor. Toda a doutrina do Cristo, no fundo, vai mostrar como esse amor se manifesta nas várias situações sociais. Como o amor age em relação a um viciado, como o amor age em relação a um sacerdote hipócrita, como o amor age em relação a uma mulher adúltera, como o amor age em relação às pessoas mais próximas, aos discípulos que muitas vezes não compreendiam Cristo. Como é que o amor age? Então, se nós avaliarmos o Novo Testamento, o que Jesus viveu e as histórias que ele contou, nós vamos ver o quê? A aplicação deste princípio, O amor, Deus é amor, e como esse amor deve se manifestar em cada situação diferente. Qualquer parábola, qualquer história que Jesus contou, qualquer situação que ele viveu, o que nós vamos ver de forma muito específica é o amor sendo aplicado a uma situação concreta. O amor dando ensinamentos através de uma história, de uma parábola. Como é que o amor lida com obsessores? Como é que o amor lida com obsidiados? Como é que o amor lida com doentes? Então, a vida do Cristo, se nós tivéssemos que sintetizar em uma linha, em uma frase, seria o ensino que Deus é amor e a aplicação desse amor na vida. Se tivéssemos que sintetizar Allan Kardec, a grande contribuição de Kardec, diríamos, ele vai dizer que Deus é único, a inteligência suprema, vai poder falar de uma forma mais profunda. Nós aprendemos alguma coisa nos últimos 3.500 anos, de Moisés para cá, mais ou menos.
ele vai poder expressar de forma ainda mais detalhada esse amor e vai dar mais uma contribuição. Deus é único e é amor, mas os filhos de Deus são diversos e vivem em muitas dimensões da vida. Isso é a escala espírita. Todos somos filhos de Deus, do mais atrasado ao anjo mais iluminado. Somos filhos de Deus, somos diversos, mas também somos iguais em essência. Então nós somos filhos, né? Somos herdeiros das mesmas potencialidades e dos mesmos direitos universais, e o universal aqui não é no mundo todo, é realmente no universo infinito. Mas nós somos diversos, nós somos diferentes. Há aqueles que têm um avanço mais ou menos em algumas áreas e em outras não. E aí é fundamental entender isso. Se Kardec não tivesse entendido isso, não existiria doutrina espírita. Daí a importância dessa compreensão. Porque senão a gente vai cair nas velhas falhas que já cometemos ao longo de muitos milênios. Muitos milênios. Por que é que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos? Porque eles não entendiam a escala espírita. Bastava o espírito dizer, bastava fazer qualquer coisa e pronto. Kardec vai dizer não. Existem espíritos e espíritos. Existem sábios e falsos sábios. Então, se não entendermos isso, não inventa de conversar com o espírito, porque você vai dar uma de bobo. Tem que entender. Antes de qualquer coisa, às vezes, um espírito sabe muito bem uma área. Às vezes, por exemplo, ele pode ser um grande literato, mas ele não conhece a lei da reencarnação ou não conhece em profundidade. Acho que tem um exemplo clássico do livro belíssimo, Memórias do Suicida. Quem escreve? Camilo Castelo Branco. Por que Memórias? Porque é a memória dele, ele está falando do suicídio dele. Então ele pode falar que é Memórias. Mas ele escreveu o livro e antes de publicar o livro teve que ter uma revisão doutrinária. Quem revisou? Leon Denis. Os dois no plano espiritual através da Ivone e do Amaral Pereira. Quer dizer, ele é um grande literato. Ele escreve muito bem. Ele está falando da história dele. Mas ele ainda não tinha compreensão suficiente quando comentava questões das leis divinas, questões doutrinárias. E aí Leon Denis vai sim fazer uma revisão, diz, olha, a gente psicografa, né? Autoriza a psicografa através da médium Ivone Pereira, que era obediente aos espíritos superiores, mas tem revisão. Você escreve, alguém que conhece profundamente o espiritismo, Leon Denis, continuador de Kardec, vai fazer a revisão. E o que vai ser publicado é a revisão. E é legal que essa revisão não foi feita só no plano espiritual, não. Foi psicografado, depois o Leon Denis vem e sai cortando. Olha que interessante. Então tem a revisão do lado de lá e tem a revisão do lado de cá. Porque mesmo com boa vontade, muitas vezes ele fazia comentários equivocados. Dá para entender? Nós não estamos falando de um espírito mentiroso. Nós estamos falando de um espírito grande intelectual, grande escritor, que está contando a sua própria história. Mas à medida em que ele vai articular essa história com mundo espiritual, diversas dimensões, lei de Deus, né? Vai falar do perispírito, do corpo espiritual, ele não tem gabarito para falar disso. Ele é um grande escritor, mas ele não conhece esses temas. E aí é importante entender, né? Dar o valor que ele tem, mas entender que em algumas áreas ele não tem. Tem dezenas de outros exemplos. É importante a gente amadurecer. E aí a sabedoria de Kardec. Muitas vezes o espírito foi um grande magnetizador. Passou 30, 40 anos estudando. É óbvio que Kardec vai conversar sobre magnetismo. Não tem sentido conversar com esse espírito, por exemplo, sobre crítica literária, se ele não conhece o assunto. Não tem sentido conversar sobre reencarnação, se ele não conhece o assunto. Ele vai dizer, estão dizendo aqui que existe, realmente existe, mas ele não vai sair disso. Ele não sabe como funciona. Então, essa lucidez profunda de Allan Kardec vai fazer primeiro ele criar algo chamado escala espírita.
Se você não souber o que é a escala espírita, aprenda. Enquanto não aprender, você não sabe o que é espiritismo, certo? Então vamos com calma. A escala espírita é justamente a forma didática que Kardec vai se utilizar para nos mostrar que existem espíritos inteligentes e perversos, existem espíritos ignorantes e perversos, existem espíritos ignorantes e de boa vontade. Tudo que você pergunta, o espírito responde. Eu acho. E aí você anota tudo e acha que recebeu um ditado do além. É do além, né? Mas é do além bem pertinho daqui. Quer dizer, não está nem além da nossa compreensão. Existem espíritos que nas reuniões mediúnicas nós temos que explicar. Meu amigo, você desencarnou. Ele vai dizer, mas como é que eu desencarnei se eu estou vendo meu corpo? Aí você vai dizer, olha, você está vendo o seu corpo espiritual, você está vendo o seu perispírito, e etc, etc, etc. Se esse espírito chega na mediúnica e você começa a fazer pergunta e ele gosta de conversar, ele vai começar a responder. Agora, ele vai estar falando realmente com profundidade, com qualificação. Não, até isso Kardec é sábio. Kardec não pergunta qualquer coisa para qualquer um, mesmo se tratando de espíritos lúcidos. E quando ele faz uma pergunta dessa, quando o espírito é lúcido e equilibrado, ele diz, esse assunto é melhor você perguntar para outro. Né? Por exemplo, o espírito vai dizer, olha, eu sou um grande médico, mas se você quer saber de questões sociológicas, é melhor perguntar aqui para o Lacordé, é melhor perguntar para outros que estão lidando com essas questões sociais. Agora, se você quer saber de saúde, de corpo espiritual, da relação do organismo, aí é comigo. Bom senso. Bom senso. Né? Eu não vou no hospital para estar perguntando para os médicos sobre questões econômicas. Eles vão responder? Vão. Muitos respondem. Eu acho que a questão da inflação, da dívida pública, etc, etc. São as pessoas mais qualificadas para tratar do assunto? Não, não são. Então vamos tentar entender um pouco isso, né? Porque a gente não pode ficar na compreensão infantil de espírito bom, espírito mau, como se fosse só isso. Não. Né? É importante entender todas essas limitações e são humanas. Alguém pode dizer, mas por que o espírito responde se não sabe? Façamos uma autocrítica. Será que às vezes a gente não fala de coisa que não sabe na empolgação? Começa a falar, e de repente a gente diz, olha, eu nunca li nada sobre isso, eu nunca vivenciei isso, eu nunca sequer conversei com um grande especialista nesse assunto, mas eu estou aqui dando minha opinião. Tudo bem, eu posso até numa conversa descontraída dar minha opinião sobre qualquer coisa, mas aí eu tenho que entender, eu estou dando a minha opinião. Enfim, vamos avançar, tem muita coisa hoje. Então, entendido isso, né? Que aí mostra, a grande ideia, parece simples, muito simples, mas eu vou lhe dizer, grandes sábios, grandes médios e grandes estudiosos da vida espiritual falharam, se confundiram e falham até hoje, porque não entendem isso. A gente vê pessoas com excelente qualificação e vão investigar o mundo espiritual e ficam repetindo feito bobo. Não, porque o espírito disse isso. Sim, disse, é verdade, mas daí ser verdade o que ele disse é outra coisa. Então, sabe, é central, é central. Isso é central até hoje. Muita gente comete erros lamentáveis por conta disso. Né? Vamos em frente. Então, Kardec vai colocar na escala espírita, item 100 do Livro dos Espíritos. Leia, né? Leia, que é muito importante. A escala espírita. No futuro nós vamos aprofundar item por item. E tem um dos nossos programas de áudio, um Pode Sim, só sobre a escala espírita, né? Que quem quiser aprofundar está disponível aqui no blog. Vamos lá. Mas Kardec não colocou isso no item 100. É algo tão importante e ele via tanta coisa sendo produzida sem a menor qualidade, sem o menor controle, que ele já coloca na introdução do Livro dos Espíritos. Eu vou ler alguns trechos destacados, né? Eu estou seguindo a sequência aí do slide e da aula, para que a gente possa desenvolver um diálogo mais proveitoso. Então vamos lá. O que é que ele vai dizer na introdução do Livro dos Espíritos, item 6? Resumo da doutrina espírita. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder, nem em inteligência, em saber ou moralidade. Quer dizer, vamos ver o que é isso. Olha aí, eles não são iguais nem em inteligência, quer dizer, nem a ficha não cai na mesma velocidade para cada um,
nem em saber, quer dizer, um sabe uma coisa, outro sabe outra, outro não sabe nada, outro sabe muito, nem em moralidade. Olha aí, o indivíduo pode ser um grande sábio, mas ele não está preocupado. Você chega para ele e diz, eu queria uma orientação para como cuidar do meu filho. Ele vai dizer, larga esse menino, manda ele embora. Mas ele não sabe, ou ele não entende de medicina? Entende de medicina. Então vamos com cuidado, né? E nem em poder, porque o poder está ligado justamente a tudo isso, né? A inteligência, ao saber e à moralidade, tá certo? Então vamos primeiro começar com isso. Não é porque você está conversando com o Espírito que ele sabe tudo, né? Não é mesmo. E isso não é em relação a você ou a mim, é qualquer médium com qualquer espírito. Olha que Kardec era muito bem amparado. Daqui a pouco a gente fala disso. E ele não se deu ao luxo de se acomodar, dizer, não, porque o Espírito aqui guia disse, o Espírito da Verdade me disse, ou São Luís me disse. Talvez ele fosse um que pudesse dar esse luxo, né? Porque de Kardec para cá, nunca tivemos nenhum relato de ninguém que tivesse um amparo espiritual que teve Kardec e a codificação espírita. Então, ele poderia possivelmente se acomodar, mas foi o primeiro a dizer não, negativo. Então, esse aviso é logo no começo do Livro dos Espíritos. E aí depois a gente vai dar um passo seguinte. Se existe a escala espírita, se os espíritos são limitados, todos os espíritos são limitados, e é importante entender isso. No nosso globo, talvez não, uma exceção do nosso globo, Jesus de Nazaré, e aí porque ele já está no topo do topo da primeira ordem, né? Então, assim, o espírito, quando chega no estágio de Cristo, ele está no topo da escala dos anjos. Então, o Cristo é um espírito muito mais evoluído do que os anjos. É outra coisa. Mas como a gente não vai estar se comunicando com Jesus de Nazaré, eu espero, né? Porque não tem porquê. É de se desconfiar, não que ele não possa se comunicar, mas há situações muito especiais que justifiquem isso, obviamente, né? Se comunicava com Kardec, vamos já ver isso, mas aí estamos falando de Kardec e de um trabalho que vem a base do terceiro milênio, tá certo? Então vamos lá, e aí Kardec vai dizer, se temos a escala espírita, e todos os espíritos são limitados, né, salvo essa exceção, e ainda assim existem limites, porque há o limite mediúnico, nem o médio capta tudo. Então olha aí, nem todo espírito, os espíritos não sabem tudo. E mesmo que venha Jesus, que é um que a gente pode atribuir na Terra que sabe tudo, em tese, né, na nossa capacidade de medição, não existe, nunca existiu e nunca existirá nessa Terra. Quando eu digo nunca, eu estou falando talvez de 100 mil anos, 200 mil anos, não vamos brigar mais do que isso. Não vai existir no Oriente um médium que capte todas as mensagens de todos os tipos de maneira perfeita. Isso também não existe, né? Segundo Allan Kardec. E aí a gente vê que Kardec é diferente dos homens que adoram fantasias. Porque é muito fácil, e aí a gente tem que ter um cuidado e um carinho ao trabalhar isso, porque o pobre do leigo, quando vai lidar com questões espíritas e espirituais, ele fica excessivamente maravilhado. Aí ele acha que porque o sujeito morreu sabe tudo, ou porque o médium recebeu uma mensagem e acertou 2 ou 3 detalhes, o pobre do médium também é capaz de receber todas as informações. Para Kardec, nenhum espírito não sabe tudo, e mesmo que soubesse, médium nenhum tem competência para receber orientação de tudo. Não existe isso. Porque se existisse, Kardec não tinha dedicado tanto tempo a fazer o quê? Anotem esse nome. Controle universal dos ensinos dos espíritos. Vamos lá. Eu chamo isso aí de um método de qualidade de Kardec. Método de qualidade kardeciana. Está muito acima do padrão FIFA, diga-se de passagem, né? Controle universal do ensino dos espíritos. O que é isso? Né? Não basta um espírito, através de um médium, dizer uma coisa. Isso na introdução do Livro dos Espíritos. 7 anos depois que ele lança o Livro dos Espíritos, 7 anos e 2 dias depois, Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha discutido isso já à saciedade no Livro dos Médiuns. Depois a gente vai entrar nas obras. Nós estamos aqui nas introduções. Kardec possivelmente vendo que a maioria fica admirada com os espíritos, fica pasmada,
né, fica abobalhada, repete mais uma vez, né, agora com outras palavras. Vamos agora ler um trecho da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro controle é sem contradita o da razão, a qual é necessário submeter sem exceção tudo o que vem dos Espíritos. Então, razão, tem que pensar. Depois continua lá na frente, eu vou ler só os trechos grifados, tá certo? A concordância no ensino dos Espíritos é, portanto, o melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. O que é que ele está dizendo? Razão. Mas tem coisas que nós não podemos, pela razão, auferir. Por exemplo, os Espíritos dizem, existe vida em outros planetas. Faz sentido, né? Temos aí uma quantidade infinita de mundos. Hoje os cientistas começam a aceitar essa ideia, que na época de Kardec poucos aceitavam. Mas Kardec defendeu essa ideia corajosamente. Mas existe ou não existe? Eu não tenho efetivamente como verificar, né? Não dá para pegar aqui, comprar um ticket de metrô, um passe de ônibus e ir fazer um tour aí, pelo menos 3.000 planetas no universo para ter uma amostragem básica. Não dá. E aí a gente vai, né? Concordância do ensino dos Espíritos, neste caso, é o melhor controle. Primeiro da razão, depois o da concordância, né? E aí ele vai explicar. A concordância no ensino dos Espíritos é, portanto, o seu melhor controle, mas é ainda necessário que se verifique em certas condições. Não é só, vários Espíritos falaram e agora é isso. Não. Certas condições. A menos segura de todas, quer dizer, a controle de qualidade mais falho é quando um médium interroga por si numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. Então, não serve. Tem uma questão grave, séria, eu vou pegar um médium e aí pergunto vários espíritos através dele. Não é um bom controle. A única garantia segura do ensino dos Espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, olha aí, através de um número de médiuns estranhos uns aos outros e de diversos lugares. Por quê? Porque o médium está sempre influenciando a comunicação. Então, se é do nosso grupo e a gente defende por um problema de trauma que não existe reencarnação, ou que regressão de memória é errado, naquele grupo está tão firme que mesmo que o espírito grite do lado de lá, pode fazer regressão, olha a memória do suicida, olha as obras dos continuadores de Kardec, que eles faziam, etc, o médium vai bloquear. Olha aí como é sutil. Então, são médiuns que não se conhecem de lugares diversos. Por que lugares diversos? Porque pode haver uma influência na cidade, naquele local, né? Naquele ambiente espírita há alguns dogmas, algumas verdades que não podem ser contestadas. Os médiuns se bloqueiam. Então, diversos lugares, né? Estranhos uns aos outros. Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos próprios princípios da doutrina. Isso é importante também para a gente não virar o chato, né? O que Kardec está tratando é das questões centrais do Espiritismo. Olha os exemplos que eu estou dando. Reencarnação, pluralidade, né, dos mundos habitados, são questões centrais. É óbvio que se a minha tia, né, uma tia desencarnada, a minha vozinha querida já desencarnada, as duas, resolverem através do médium dar uma psicografia, eu vou avaliar, posso aceitar ou não, acabou-se, eu não tenho que sair mandando e-mail para 300 médios para saber se a minha tia é ela ou não ela, porque isso é uma questão secundária. Eu aceito ou não, ponto final. Porque os espíritas também confundem isso. Eles pensam que aplicar o método de Kardec é ser o chato. O espírito, um amigo espiritual conversando, diz: meu filho, né, você está muito tenso, toma um chá de capim santo, de erva cidreira, vai lhe ajudar. Pronto, eu tomo ou não, acabou-se, sabe? Não preciso sair em 10 centros espíritas investigando se é para me tomar o chá, vai dar mais trabalho do que fazer o chá. Então, pelo amor de Deus, não sejamos o chato da história, né? Bom senso. São informações secundárias, isso não vai mudar a essência do Espiritismo.
E se eu tiver equilíbrio, não vai mudar a minha essência. Pode ser ela, pode não ser, eu vou avaliar e ao longo da minha vida eu vou guardando as mensagens. Depois eu tiro algo de valor, tá certo? Então, quando a gente fala dessa metodologia, nós estamos falando de coisas mais sérias e mais profundas. Então, o controle da razão, sim. Né? Ou questões, não estou dizendo que não pode ser para questões particulares, mas tem que ser algo central, né? Não pode ser besteira. Ontem, besteira que eu digo é o seguinte, né? Não pode ser algo tão relevante quanto a essência do espiritismo, né? Pode ser importante para a gente, mas vamos ter esse bom senso, né? Ontem eu vi uma cena, eu acho que eu vi um espírito passando de um lado para o outro na minha casa. Pronto, aí lá vou eu atrás de 30 médicos para descobrir se é um espírito ou se não era. Dá mais trabalho, eu oro por ele, se for ele ajuda, se não for também foi só um mal entendido, uma visão errada, né? Estava com um olho sujo, seja o que for. Então vamos ter um pouco de bom senso, né? Para a gente aproveitar o nosso tempo de diálogo com os amigos espirituais e valorizar a participação deles. Então, Kardec está falando dessa estrutura, desse método para a ciência espírita. Tá certo? Questões secundárias não precisa ter esse rigor, não é que a gente vai aceitar. Mas questões pessoais também, se forem centrais, devem ter esse rigor. Por exemplo, os espíritos dizem a Kardec: a tua missão é organizar a doutrina espírita. Aí é importante. É pessoal? É, mas vai mudar a vida dele totalmente. Então ele vai através tá em obras póstumas isso, ele chega lá na casa do médium, né, e questiona, sem falar nada, aquilo que me foi dito e tal, o que é que você me diz sobre isso? Olha a sutileza de Kardec, ele não faz a pergunta direta, porque isso já gera um condicionamento do médium, já gera o que a gente pode usar no linguagem, já gera um estresse do médium, né? O médium já fica muito, eu sou ou não sou isso, já criou uma tensão, né? Você chega para o médium e pergunta, a minha missão é essa ou não? Está errado, não sabe perguntar. Vai a mão para dentro de Kardec, né? O que é que você poderia apontar sobre o meu planejamento reencarnatório? Está melhor. Está dando mais espaço para a espontaneidade. Tá certo? Ou eu devo ser médico ou não? Já complicou. Né? Já criou uma dificuldade, uma barreira emocional do médium com o espírito comunicante. E você já condicionou a resposta. Porque você já condicionou a resposta de sim ou não. É mais complicado. Então Kardec faz isso. Nós podemos fazer isso? Sim. Quando nós formos estudar o tema planejamento reencarnatório, nós vamos aplicar um método rigoroso, o método de qualidade de Kardec. Rigoroso. Né? Informações íntimas, informações de espíritos através de médios diferentes. Por quê? Porque a gente vai estar tratando de um tema sério. O que é que a gente veio fazer nesse mundo? Isso, se nós formos coerentes, vai direcionar a nossa vida. Tá certo? Então, é importante a gente começar a amadurecer isso. O que é questão relevante, o que é questão secundária e o que é questão, Kardec não fala aqui, mas eu vou falar, o que é questão irrelevante. Certo? Então vamos começar a diferenciar isso, porque senão a nossa insegurança emocional pode fazer com que a gente confunda tudo isso. Tá certo? Então vamos amadurecer também com isso em relação ao codificador. Bem, fechamos aqui a nossa primeira abordagem do método de Kardec. Por que o Espiritismo é ciência? Porque tem um método, tem uma forma de fazer as coisas. Né? E aí, por isso que Kardec foi um institutor da ciência do Espírito. Se Moisés e Jesus focaram em Deus, e aí, por favor, é só uma comparação, não vamos criar uma tempestade por isso, Kardec vai pegar essa herança, Jesus pega a herança do Deus único e fala do amor, Kardec pega a herança de Moisés, de Jesus, fala de Deus único, fala do amor, mas ele vai avançar, vai nos ensinar a conhecer em mais profundidade a criação de Deus e, em particular, modéstia à parte, nós somos a melhor criação de Deus até agora. Então, os filhos de Deus conscientes, claro, tem os anjos, mas os anjos somos nós também, brincadeira à parte, gente, Deus ama tudo igual, ama o anjo, ama a gente e ama o sapinho que está a hora dessa lá dormindo na lagoa da mesma maneira, mas isso é outro assunto, depois a gente pode falar sobre isso. Então o que acontece? Vai conhecer os seres inteligentes da criação. Quem são os seres inteligentes da criação? Os espíritos.
Então, o objeto central da ciência espírita é o espírito. Esteja ele num corpo físico denso, esteja ele num corpo físico sutil, o perispírito, que também é físico, mas é sutil. Ou a gente faz algumas ousadias aí com muito equilíbrio e tenta também entender um pouco o que são aqueles que já estão muito além, né? Como um Cristo, como os anjos e etc, etc. Então, com esse método, a gente vai poder desenvolver a ciência espírita. Por quê? Sem isso, a gente pergunta, qualquer um diz qualquer coisa, a gente aceita e vai ter várias opiniões diversas e aí começa a criar as seitas, brigando pela posse exclusiva da verdade. Kardec nos ensina a pesquisa espírita para a gente fazer também. Esperamos que no futuro, você que está iniciando esse curso, aprenda e faça pesquisa espírita, dialogando com os espíritos, como fez Gabriel Delane quando tinha 10 anos de idade e continuou a vida toda. Depois falaremos dele. Conteúdo. Olha aí, falamos do método, vamos falar qual o conteúdo do espiritismo. Dá licença. E aí é importante ter uma atenção muito focada para o que eu vou dizer, para evitar distorções. Vamos lá. Eu vou ler apenas um trecho da questão 628 de O Livro dos Espíritos. Só vou ler um trecho, cabe a vocês ler a questão toda. A pergunta é o quê? Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Verdades espirituais também, principalmente, que é o foco da ciência do espírito. Os espíritos vão dizer que, vou ler o trecho, é necessário que cada coisa venha a seu tempo. E aí na frente eles dizem: jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Então nós estamos numa fase histórica em que Deus permitiu aos espíritos puros e espíritos superiores a darem comunicações mais completas do que foi permitido ao longo da história. Então não estamos falando de pouca coisa. Mas, como a nossa vaidade tem nos vitimado ao longo dos milênios, é importante alertar, e eles já colocam. O que eu estou falando de vaidade? Então o espiritismo são as comunicações mais completas, então o resto é besteira. O espiritismo é que tem tudo. Na visão dos espíritos superiores, inclusive do coordenador geral no mundo espiritual, Jesus de Nazaré, o Espírito da Verdade, não é assim. Olha o que eles escrevem na mesma questão. Não há, entretanto, quer dizer, apesar de tudo isso, não há, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades. Na frente conclui: são eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Então, quem assistir isso aqui não tem mais direito de se iludir. Tá certo? O espiritismo, como diz Kardec, é uma chave. O espiritismo é uma lupa que nos ajuda a ver melhor. É um óculosinho poderoso. Mas ele não é tudo. Olha aí. Filosofia antiga, contemporânea certamente, tradições e religiões. Nenhuma deve ser negligenciada pelo estudioso espírita. Então agora eu tenho que fazer todos os cursos universitários para... Não é isso. Mas tem que entender que o espiritismo não diz tudo. Segundo os espíritos superiores, o espiritismo não explica tudo. O espiritismo não ensina tudo. Porque se ele ensinasse tudo e explicasse tudo, não precisava ir atrás de estudar a filosofia de Sócrates, como Kardec foi. Kardec não precisaria estudar as tradições drúdicas, como ele foi e também publicou na Revista Espírita. Não precisaria estudar as outras religiões. Então, o espiritismo, ele vem nos propor uma visão ampla, e aí está a beleza dele. Com o espiritismo, bem compreendido, você pode mergulhar em todos esses sistemas de crenças, de tradições e extrair a essência. Por quê? Porque todos eles possuem o germe das grandes verdades.
com o Espiritismo e com a ajuda dos estudos atuais, você pode mergulhar em profundidade no Novo Testamento e ali extrair imensas verdades espirituais. Com o Espiritismo, você pode navegar nas águas maravilhosas da mitologia grega e dali extrair grandes verdades, leis divinas, uma compreensão que vai ampliar a sua mente capaz de abarcar o universo. Então, essa é a proposta espírita, né? Por favor, depois dessa aula, não mate Kardec de vergonha. Não saia dizendo que o Espiritismo explica tudo, que o Espiritismo sabe tudo. Não. O Espiritismo é o óculos. O Espiritismo ajuda a gente a ver a beleza em tudo. O Espiritismo em si, apenas o Espiritismo, não é a beleza sintetizada de todo o universo. O Espiritismo nos ajuda. O Espiritismo aponta, né, como quem está indo numa estrada e diz: olha ali naquele canto, que árvore maravilhosa. Aí está lá um ipê amarelo, um ipê roxo, né? E a gente caminha e o Espiritismo diz: olha aquela estrela, que brilho especial. E assim nós vamos na caminhada da vida, engrandecendo-nos graças a essa visão espírita. Então, vamos ter muito cuidado, e isso gera, consequentemente, um imenso respeito por todas as tradições religiosas, filosóficas, folclóricas, mitológicas da história da humanidade, né? Tem um ditado que é muito comum, né, que é bem popular, mas é interessante, que a gente não deve cuspir no prato que comeu, né? O que é que isso tem a ver com a reencarnação? Tudo, porque a gente também estava lá, então não vamos falar tão mal, porque a gente se alimentou daquilo ali, aquilo já nos nutriu, aquela tradição que às vezes a gente equivocadamente despreza, já evitou que a gente cometesse suicídio. Já evitou que um filho enlouquecesse. Já evitou uma tragédia com as pessoas que a gente mais ama. Então, carinho e cuidado com a nossa história, né? Essa compreensão de Kardec, né, e dos espíritos superiores nos ajudam muito, mas a gente tem que ler e refletir sobre isso, tá certo? Vamos lá. Quem é Kardec? Né? Quem é Kardec? Kardec é muito discreto. Kardec quase nunca fala dele, apenas quando é obrigado. A gente olha na Revista Espírita, né? Pouquíssimas vezes ao longo de 12 anos ele falou, e muitas vezes foi apenas para dizer: olha, estão dizendo que eu sou rico e tal, e etc. E muitos companheiros estão me instigando a falar, porque pode ser que meu silêncio seja interpretado como aceitação. E aí ele vai falar: eu vivo assim, 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 assado. Pouquíssimas vezes. Mas, graças a Deus, Kardec tinha uma mulher, né, também muito especial, né, que ele chamava carinhosamente de Gabi. E a Gabi, depois que Kardec desencarnou, junto com os amigos, né, deles, recolheram os escritos de Kardec e publicaram. Não foi uma indiscrição, não. Foi uma contribuição essencial para a história do Espiritismo, ainda pouco explorado, mas que já nos dá uma noção de quem é Allan Kardec. Eu vou pegar trechos de poucas mensagens, né? Os bastidores da preparação do Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Nós falamos mais hoje do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu não vou ler tudo, só coloquei trechos, mas, por favor, consultem obras póstumas. A gente tem que começar a, né, perder o medo de pegar nesses livros, de tocar nessas letras. Vamos lá. Kardec tinha se afastado de Paris, tinha ido para um retiro para concluir a obra, né? Essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não falou para ninguém. Foi uma coisa que ele fez em silêncio, justamente para depois poder questionar vários médicos que não sabiam do assunto. Olha como Kardec é sábio. Kardec entendia as sutilezas da psicologia humana, sem os instrumentos que a gente tem hoje, né? Não tinha as pesquisas da psicologia como tem hoje, né? Não tinha um termo inconsciente sequer. Mas aí é a grandeza, né? O sábio, mesmo sem estar descoberto todas as coisas, ele nota que há um elemento ali e ele tem que cuidar. E aí ele não fala. E aí ele manda a seguinte questão:
Ele não está em Paris, ele manda uma questão para uma outra localidade francesa, né? Ele manda para uma para Paris, outra localidade, para duas médios diferentes, questões parecidas. E a pergunta é a seguinte: o que pensais da nova obra em que trabalho no momento? A médium não sabia a obra, não sabia nada. Isso é que é saber perguntar. E aí o Espírito vai falar sobre a obra, os detalhes, mas olha, eu peguei os trechos que falam da personalidade de Kardec, da relação dele com Cristo. No final, o amigo espiritual, possivelmente São Luís, né, que era o guia da sociedade parisiense, não era o guia de Kardec, mas era o guia do grupo espírita de Kardec. E aí ele diz: termina a tua obra e conta com a proteção de teu guia, o guia de todos nós. Né? Guia de todos nós dos espíritos da codificação só pode ser Jesus. E com o auxílio devotado teus mais fiéis espíritos, cujo número queira sempre incluir-me. Mais na frente ele comenta: escolhendo-te, quer dizer, os espíritos escolhendo a ti, Kardec, sabiam da solidez de tuas convicções e que a tua fé, como um muro de aço, resistiria a todos os ataques. Porque a partir daí Kardec começou a ser muito atacado, né? Os espíritos sabiam que ele ia ser. E mais na frente ele faz algo muito bonito, né? Falando das dificuldades enfrentadas e que tal, e no final ele diz: tenho, porém, fé em ti, como tem fé em nós. Olha que interessante, né? Kardec tinha muito fé no amparo espiritual, sempre teve, mas os espíritos também tinham muita fé em Kardec. Porque a tua fé é daquelas que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Olha que referência bonita ao Novo Testamento. Coragem, pois, que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre, de todos nós, que te protege de uma maneira muito particular. E numa outra mensagem, né, essa vinda de Paris, aquela vem em agosto, essa vem em setembro de 1863, uma confirmação, né, muito bonita, diz, vai falar da ação dele, da proteção, e no final ele conclui, num trecho ele conclui: nossa ação, sobretudo a do Espírito da Verdade, é constante em torno de ti, de tal maneira que não a podes negar. E aí São Luís, possivelmente São Luís, se despede dizendo o seguinte, né? Essa é a mensagem que veio de Paris: adeus, caro companheiro de antânio, né? de outrora, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra que outrora que estava nas mãos desse grande Espírito que te ama. Estamos falando de Jesus. E que eu venero, comenta São Luís. Juramos consagrar nossas forças e nossas existências até que ela estivesse acabada. Saúdo-te. Fica a curiosidade, não tem como, né? Quando foi esse juramento de Kardec para o Cristo? No mundo físico, no mundo espiritual, possivelmente. Então a gente vê esse compromisso, né, de Kardec com o Cristo. E aí ele, né, comenta aqui rápido, en passant, como se diz, do grande Espírito que te ama. Que relação bonita é essa do Cristo com Kardec, né? Bem, se alguém desencarnar e souber conta, vem e me fala, que eu queria muito saber, né? No futuro, quem sabe um dia saberemos, né? A gente chega lá. Porque não é uma curiosidade tola, né? É algo que nos empolga, né? É educativo, é estimulante. Bem, o que é ser espírita, né? Já falamos do método, do conteúdo, de Kardec, vamos falar agora da gente, né? Pessoal, o que é que precisa para ser espírita, né? Como é que se inicia no espiritismo? A iniciação espírita, né? Para concluir, eu vou falar duas coisas. No aspecto moral, Kardec define o espírita como aquele que se esforça para ser melhor. Portanto, espírita não é santo. E normalmente santo não é espírita, né? Porque santo é católico.
Faz mais sentido, né? Desculpa a brincadeira. Mas, enfim, não é exigido um padrão superior de conduta, gente, para ser espírita. Claro, graças à misericórdia divina, a gente tem Bezerra de Menezes, a gente tem, né, Eurípides Barçanufo, temos aí o Chico Xavier, temos a Ivone Pereira como nortes, né? Como vários nortes em vários setores a nos inspirar. Acima de tudo temos Deus, né? E Jesus, né? Como símbolo do amor de Deus no mundo, né? Um indivíduo, um filho de Deus que expressa o que é Deus para a gente, para os outros filhos menores. Mas é importante entender, o espírita, ele pode estar em qualquer grau da escala espírita. É isso que a gente tem que entender. Kardec botou qualquer grau ali, você pode se tornar espírita. Ah, mas eu estou no grau pior dos espíritos, né? Malfazejos. Eu posso mudar, começar uma transformação moral, eu já sou espírita. E querer adotar o espiritismo, e já serei espírita segundo a definição de Kardec. Porque eu sou perverso, 100 anos depois eu já sou menos perverso. 300 anos depois eu sou mau. Ah, assusta. É a verdade. Assim funciona. Reclamações, fala com o nosso Pai, porque é Ele que criou isso. Ninguém evolui em 5 minutos, nem em 50 anos. E algumas coisas demoram bem mais de 500. Então, se for esperar ser espírito puro para ser espírita, não é uma boa ideia. Começa logo, independente do grau evolutivo, se você quiser, óbvio. Então, às vezes as pessoas ficam com um comportamento externo. Ah, porque espírito não grita se não tiver voz. Um dia ele grita, por bem ou por mal, né? Um grito justo ou injusto. Claro, o espiritismo nos aponta um modelo profundo. Mas não significa que a gente vai ter gesto de espírita, voz de espírita, né? Parece a história do lobo mau, né? Que olhos grandes, que boca grande, não. Não tem isso no espiritismo, para Kardec. Espírita é aquele que, vou ler aqui, eu vou falar nem do espírito, vou falar do verdadeiro espírita. Olha aí. Abre aspas. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Ponto final, está lá no nosso capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, entendido isso, a gente vai falar no aspecto intelectual. Intelectualmente, como é que você é espírita? Quando você entende a vida a partir da lógica espírita. Entendendo o que é a escala espírita, o controle universal dos ensinos dos espíritos, e tudo aquilo que esses dois conceitos trouxeram na pesquisa espírita. Reencarnação, influência mediúnica, importância da oração, o amor e a bondade de Deus, a caridade como lema central. Caridade significa, segundo o Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? Para ficar bem claro. Tudo isso é a proposta do Espiritismo. Portanto, podemos ser espíritas sendo imperfeitos. Podemos ser espíritas, temos as nossas dificuldades. Seremos verdadeiros espíritas quando nós nos dedicarmos seriamente a ser menos mal. Só isso. Não precisa ser santo, você precisa ser menos ruim. Claro, um espírito evoluído esteja me vendo, me perdoe. Mas assim, é uma coisa que se aplica a mim. Não tem quem faça em 50 anos eu me tornar iluminado. Impossível. Impossível. Então, é o processo do aprendizado. É o processo do errar e acertar, do se perdoar, do buscar os recursos para errar menos, orar mais, se dedicar e etc, etc. Sempre pedindo ajuda a Deus e aos amigos espirituais. Então, esse é o processo do verdadeiro espírita, segundo Allan Kardec. Bem, se você gostou dessa aula, indique a algum amigo, ajude-nos a divulgar, né? As aulas são gratuitas, o material é gratuito, mas a ideia é que a gente possa enriquecer essas reflexões, né? Compartilhando com outras pessoas e pedindo que você e que essas outras pessoas
nos enviem dúvidas e e-mails. Nós pretendemos fazer algumas aulas, alguns encontros para tirar as dúvidas, mas será necessário ter um número de dúvidas que justifique, a gente organizar um momento de encontro apenas para as questões, para responder essas questões. Bem, espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer a nossa prece final e encerrar o nosso encontro. Pai de amor e bondade, que tua misericórdia infinita toque os nossos corações, nos ensinando a sentir a grandeza do teu amor e a beleza da vida que o Espiritismo nos desvela, mostrando que tudo que existe no mundo carrega grandes lições para os nossos corações e para a nossa mente. Ampara a todos nós, que possamos, em teu nome, realizar a nossa missão na Terra. Que assim seja. Um grande abraço.